Vamos então iniciar a nossa aula de hoje. Nós vamos começar com o assunto model de usuário, dando continuidade ao nosso projeto. Nós estamos construindo uma API, né? Uma API Node.js, a API Node.js Build 7. Então, na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um model de usuário. Nessa aplicação, nós vamos criar outros módulos, tá? Mas nessa aula especificamente, a gente cria esse primeiro módulo, que é o módulo de usuário. E esse módulo, obviamente, vai nos permitir incluir, alterar, excluir, consultar dados. É o nosso modelo, né? Naquele nosso conceito MVC, é o nosso modelo, né? Então, só para poder apresentar um pouquinho da parte conceitual, a ideia de model é a representação das tabelas do banco de dados, como eu apresentei aqui essa definição, em forma de classes, onde as manipulamos mais facilmente por meio de código. Então, nós vamos criar, a partir de agora, o nosso primeiro model. Então, relembrando, nós já estudamos isso, nós iremos criar um modelo que vai representar o nosso, digamos, as nossas tabelas do banco de dados. E dentro do nosso código, esse modelo vai ser representado por uma classe. Então, nós temos aqui, olha, a criação de um arquivo chamado user.js. Então, dentro da nossa estrutura, inclusive eu vou alternar aqui também para o nosso código, eu estou com o nosso código aberto aqui. Então, dentro da pasta Source App Models, nós criamos aqui user.js, tá? Desse jeitinho aqui. Bom, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre o código. Eu vou deixar alternado aqui, tá? E a gente vai fazer os comentários de acordo com o nosso texto, tá? Nesses slides que estão disponíveis para vocês, a gente também acrescentou alguns comentários, tá? Que a gente vai passar a descrevê-lo aqui agora. Então, vamos lá. Deixa eu ver se está tudo de acordo. Ok. Legal. Muito bem. Tá bom assim. Então, vamos lá. Bom, seguindo o conceito de orientação a objetos, a nossa classe user, por meio do extends, então a gente tem aqui, ó, user, extends, model. Herdará todas as propriedades e métodos da classe model, fornecida pela biblioteca Sequelize. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui inicialmente foi importar de dentro do Sequelize o model. Muito bem. A partir daí, nós criamos o nosso modelo de usuário que vai estender o model ou o esquema de modelo fornecido pelo Sequelize, que é o que nós vamos utilizar, né? Que é a biblioteca que nós vamos utilizar. Então, a ideia conceitual é exatamente a mesma que nós já estudamos na parte de orientação a objetos. Uma vez que essa minha classe user estende a classe model, todas as propriedades e métodos que a classe model tiver, eu vou herdar para essa minha classe user. Bom, o método estático init, aí eu coloquei, não sei se isso, acho que está coincidindo aqui, se não tiver, a gente volta aqui na figura, né? Eu acredito que não coincida, mas tudo bem. O método estático init, da linha 4, que nós definimos aqui, recebe como parâmetro o Sequelize, um objeto que representará a conexão com o nosso banco de dados. Então, a gente tem aqui esse método estático, né? A ideia do estático, né, ele funciona se a gente fosse criar digamos, uma variável estática dentro de uma classe, a gente considera aquilo como uma variável não de classe, não de objeto, né? É uma variável, digamos, de trabalho.
Nesse caso aqui, nós temos um método que é estático, quer dizer, não é um método que está associado à classe, tá? Que é o método init. Então, ele recebe esse parâmetro aqui, o que é o sequelize, que vai representar uma conexão que nós vamos passar para dentro desse model, tá? Obviamente que nós vamos criar umas outras estruturas em que vai utilizar essa nossa classe modelo. A partir daí, nós precisamos fornecer uma conexão para a gente poder ter acesso a esse modelo, tá? E isso é feito por meio desse sequelize que está entre parênteses aqui do init. E é executado automaticamente pelo sequelize, né? Esse método init. Dentro desse método, nós chamamos o super.init. Tá? Então, a gente chamou aqui, ó, o super.init, que é responsável por executar o método init da classe model, que é a classe pai. Lembrem-se de que nós estendemos aqui o model. Então, quando eu executo o super.init, na verdade, eu estou executando esse método init da classe pai ao model, da superclasse do model, que seria aqui, da superclasse de user, que no nosso caso é um model. Então, esse super.init, eu estou executando o método init lá da classe model, tá? Que receberá 2 objetos como parâmetros, e é isso que a gente vai comentar. Então, esse método init, observem que ele tem 2 parâmetros. Tem primeiro, a gente abre parênteses aqui, ó, e fecha parênteses aqui, e dentro dos parênteses nós temos 2 parâmetros. Aí a gente tem a vírgula aqui separando, né? Então, a gente tem o primeiro parâmetro, que é esse objeto, e temos esse segundo objeto aqui como parâmetro. A gente já vai falar sobre eles. No primeiro parâmetro, do método super.init, que é o que a gente acabou de falar, passamos apenas os dados que serão inseridos ou alterados, na verdade, que são manipulados por meio da nossa aplicação. E o sequelize recebido como parâmetro na linha 4, método estático init, será o mesmo passado em formato de objeto como segundo parâmetro para este método super.init. Então, a gente tem aqui, olha, o super.init, como nós já citamos, que pertence à classe model. Então, de dentro do user, eu estou executando. Nesse primeiro parâmetro, nós passamos apenas aquelas propriedades que são manipuladas. Por exemplo, o ID não vai entrar aqui dentro. Vai entrar aqui dentro aquilo que eu vou passar, como inclusão, como alteração, como o nome, e-mail, a password, o provider, né? Porque aqui eu vou caracterizar o meu usuário, se ele é um provedor de serviço ou não, que é inclusive uma propriedade booleana. Então, eu passo esses dados como primeiro parâmetro. Na prática, a gente vai ver como é que isso é utilizado, tá? Mas a ideia inicial é que aqui sejam passadas apenas as propriedades que são manipuladas por meio da nossa aplicação. E como segundo parâmetro, a gente passa exatamente esse mesmo sequelize aqui que nós recebemos, tá? Então, essa é a ideia desse nosso método estático init, tá? Bom, na próxima aula, nós veremos como carregar este model em nossa aplicação. Por meio dele, nós poderemos criar, editar e deletar usuários, tá? Então, a ideia dessa aula foi mostrar para vocês que, a partir de agora, nós iniciaremos a construção dos modelos da nossa aplicação. Então, nós já definimos aqui uma localização para esses modelos, que vai ficar dentro da pasta SRC, App Models. Então, nós criamos um primeiro modelo, nosso primeiro modelo, que é o módulo de usuário, user.js, e na medida que a gente for que o nosso sistema possui mais tabelas, fazendo uma analogia, né, com as tabelas de um banco de dados, nós criaremos as classes correspondentes, as classes modelo correspondentes dentro dessa pasta Modules, né? E aí,
nós veremos na sequência que as aplicações para que a gente possa manipular a tabela de usuário, porque nós temos uma tabela de usuários dentro do banco de dados, para a gente poder manipular essa tabela, nós faremos por meio desse nosso modelo, que vai ser uma espécie de representante, que vai relacionar a nossa aplicação com a nossa estrutura de banco de dados. Então, na sequência, na próxima aula, a gente vai continuar vendo a utilização dessa classe modelo.